Boa tarde! Hoje, dia 5 de setembro do ano da graça de 2023. Estamos iniciando a nossa edição do Observatório de Taubaté, nesta tarde muito quente de inverno. Hoje é dia da gente saber o que os vereadores estão discutindo em nosso nome. Sim, cada vereador de Taubaté, se nós arredondarmos o número de 19 para 20 vereadores, nós temos aproximadamente cada vereador decidindo em nome de 15 mil pessoas. Este é o sistema representativo. O que é a ordem do dia? A ordem do dia é a lista de projetos que os vereadores vão discutir e aprovar que impactam diretamente a nossa vida. Hoje, por exemplo, eles vão discutir taxa de iluminação pública, que se refere a esse escândalo, já pode ser chamado assim, que está na cidade de não ter manutenção mais da troca de lâmpadas. Nós temos ruas inteiras escuras, como, por exemplo, ali na rua atrás do convento de Santa Clara. É assustador, o risco para a segurança é muito grande. Bom, o que então nós vamos ver hoje? É interessante que quando a gente discutir a ordem do dia, a gente vai entender como é que funciona. Os vereadores apresentam projetos de lei, o prefeito também pode apresentar projetos de lei. Esses projetos são analisados dentro da Câmara, votados uma vez, votado a segunda vez, e vai para o prefeito sancionar. Aí o prefeito tem a oportunidade de verificar se aquilo é bom, é útil ou não para a população. Se ele achar que não é bom, ele veta. Mas a palavra final não é dele, a palavra final é dos vereadores. Então volta para a Câmara para analisar o veto do prefeito. É isso que vai acontecer na sessão de hoje, majoritariamente vai ter discussão de vetos. Vamos ver item por item. São 7 itens da sessão, nós vamos passar rapidamente, mencionar cada um deles e vamos nos deter sobre 3, quais sejam justamente a taxa de iluminação, depois uma lei chamada IPTU verde e, finalmente, a lei dos animais sinantrópicos, esse nome esquisito, para os animais que coabitam com seres humanos, que têm habitação doméstica, que são desde os animais de estimação até os animais nocivos, por exemplo, aranhas, ratos e assim por diante. Inseto também é do mundo animal, inseto também é animal. Vamos lá então para a ordem do dia, mais rapidamente aqui para você. Olha, como eu disse, são 7 itens que vão ser discutidos. O primeiro se refere justamente à taxa de iluminação pública. Eu vou passar por ela e depois eu volto. Um panorama geral aqui, tem um veto do prefeito, vários vetos aí, a um projeto de lei complementar, esse é o primeiro, que nós já falamos, da taxa de iluminação pública. O segundo era mera inclusão no calendário oficial de datas do município, a data virada odontológica permanente. O prefeito vetou. Depois, vetou também um projeto de lei do vereador Boanerges, o de cima do vereador Richardson. Esta aqui é do vereador Boanerges, que inclui no mesmo calendário oficial de datas o dia do Cruzeiro do Firmino. Aquele cruzeiro que fica lá na região sul da cidade. Discussão também, um veto do prefeito ao IPTU verde, um item do IPTU verde de autoria do vereador Paulo Miranda. Depois, um veto de novo, a inclusão no calendário oficial do município, do vereador Robson Lima, o Rodson Lima, filho, o Bob, do treino solidário Arthur Ferreira Rotandona. São meras inclusões no calendário oficial de datas, mas o prefeito achou por bem vetar, mas a Câmara que vai dizer, mantém ou não o veto. Eu não vejo problema de manter essas datas no calendário. E os 2 últimos itens são estes aí, olha. A discussão, segunda discussão e votação, aí já não é veto, é discussão do tal controle da fauna sinantrópica nociva. Depois o item 7 é um nome de rua, que a gente nem vai se deter sobre ele, do vereador Paulo Miranda, que denomina a rua Edson Francisco Ribeiro, a rua 1, lá no residencial Tecoara. Bom, vamos agora nos deter aqui, como eu disse para vocês, sobre o primeiro item. O primeiro item é esse da taxa de iluminação. Essa é uma novela que não termina nunca, não dá para entender por que não se resolve. Vamos resumir isso aqui? A Constituição autorizou os municípios a cobrarem taxa de iluminação pública, porque as concessionárias, EDP, por exemplo, a nossa aqui, já não faria mais a manutenção da iluminação pública. Bom, então o município autorizou, aliás, a Constituição autorizou os municípios a cobrar uma taxa para prestar esse serviço.
A prefeitura, desde setembro do ano passado, portanto, há um ano, não consegue prestar esse serviço e continua cobrando a taxa de iluminação. O vereador Diego tomou a iniciativa de fazer a suspensão dessa taxa enquanto a prefeitura não resolve o problema. É justo, eu acho que tem todo sentido isso. Bom, só que a prefeitura arrecada 17 milhões por ano com isso e não quer abrir mão dessa receita. Então o prefeito vetou esse projeto de lei, a lei já aprovada, e agora a Câmara vai analisar. Por que eu digo que não tem sentido isso? Ora, estão vendo esse caminhãozinho aí na tela? É um caminhão que eu pesquisei em outros municípios, vários municípios os adquiriram, são caminhão de manutenção. Eles custam mais ou menos 500 mil reais. Com uma equipe de 2 homens, 2 funcionários, você resolve a questão da iluminação. Para uma cidade do tamanho de Taubaté, um só não é suficiente. Comprar aí 6 caminhões, por exemplo, sim, 6 caminhões daria mais ou menos 3 milhões de reais, e a prefeitura arrecada 17 milhões por ano para isso. E ela paga para a empresa que era contratada antes, pagava 3 milhões de reais. Ora, daria para comprar esses caminhões, resolvia a situação e não ficava na dependência de contratar ninguém. Então, é uma coisa sem sentido, sem lógica, que não dá para acreditar que a administração fique patinando em bobagem desse tamanho. Vamos para o próximo, que é aqui, eu falei que ia discutir alguns itens em particular. Esse do tal IPTU verde é o seguinte, lá em 2015, a vereadora Vera Saba aprovou esta lei aqui. Ela propôs e nós aprovamos esta lei que eu vou colocar maior para você poder acompanhar. É difícil de ver na telinha, mas mais ou menos está aí. Olha lá. Autorizava o prefeito a instituir um programa chamado IPTU verde, de redução do valor de IPTU para quem tivesse em casa um sistema de captação de água de chuva, de reuso de água, de aquecimento solar, hidráulico solar, e com materiais sustentáveis, quem fizesse construção com materiais sustentáveis. O prefeito nunca colocou isso em prática, o prefeito nenhum nunca colocou isso em prática. A lei autorizativa, ele aceita se ele quiser, dá bola ou não. Bem, agora o vereador Paulo Miranda achou por bem incluir um quinto item aí, que é o item 5, que era a captação de energia solar com placas solares. Bom, o prefeito vetou também. Tá? Então, não tem muito sentido isso, porque é uma lei autorizativa, e lei autorizativa o prefeito põe em prática se ele quiser. Na maioria das vezes não põe em prática. Sabe o que é isso? É a vontade legítima do vereador participar da parte administrativa da cidade, de fazer leis que sejam administrativas. Como ele não pode fazer, ele gera uma lei que autoriza a fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Os prefeitos ignoram. Infelizmente, desperdiçam esse potencial. Olha, quero saudar aqui a Inês, fez um comentário. Vamos lá exibir o comentário da Inês. Se roubasse menos os cofres públicos, se não tivesse tanta corrupção no Brasil e não privatizasse as nossas empresas, de certo isso não aconteceria. Mas o que sabe fazer é extorquir o pobre, o trabalhador, porque as grandes fortunas são isentas de impostos. Isso é criminoso. Bom, eu quero concordar em parte com a Inês aqui. Realmente é isso, nós temos um sistema, uma organização política, administrativa, que favorece, de fato, aquele que muito tem. Né? Basta ver que até recentemente, um caso fácil de entender, se você tivesse ali uma baiuquinha, um carrinho com 10 anos de idade, 15 anos de idade, ao lado de um jatinho ou de um iate, quem ia pagar IPVA? O pobre, o rico não. Né? Se você aplica qualquer coisinha no banco lá, uma tutameia qualquer, você paga impostos. Mas os ricos, os bilionários, não pagam. Então, essa lógica tem que acabar, eu concordo com a Inês nesse aspecto. Só não podemos nos deixar seduzir que a corrupção é o principal problema no Brasil. Não, o principal problema no Brasil são essas estruturas que favorecem aqueles que muito têm e prejudicam ainda mais aqueles que têm menos. Mas muito obrigado pela participação, Inês. Tem mais um comentário dela aqui. Vocês nos enojam, vergonha é algo raro nos políticos desse país. Aliás, sabemos por que eles fazem tanta questão de permanecer em cargos públicos, sanguessugas do povo. Olha, Inês, você vai desculpar, eu tenho nojo de comentário desse tipo. Porque, para começar, você nem está sabendo, eu nem cargo tenho. Eu sou um voluntário que estou aqui fazendo um esforço diário por uma paixão, a paixão de aumentar a capacidade da população entender o que está acontecendo. Sabe, isso não tem sentido o que você está falando. Não é? Eu nunca extorqui ninguém. Se há quem extorca, quem faça extorsão, não sou eu não. Né? Aqui a gente está fazendo justamente o contrário. Bom,
Vamos lá então para o nosso próximo item, que eu falei que ia destacar aqui também. Olha lá, que é de autoria do prefeito, isso é positivo. Resumindo, o que é isso? Essa propositura do prefeito permite que o agente sanitário entre em terrenos baldios que você não consegue saber quem é o dono, está lá abandonado, às vezes é uma piscina, às vezes é um tanque, às vezes é uma banheira, está lá com aquela água verde podre, que vira um criadouro do vetor de doença, do Aedes aegypti, ou como diz a Globo, Aedes aegypti, não, minha senhora, é Aedes aegypti, o AE em latim é E, Aedes aegypti, né? Aedes aegypti. Muito bem, então fica autorizada a prefeitura a adentrar nesses imóveis e se tiver ali trancado, não tem como, o agente fica autorizado realmente até arrombar essa entrada para poder entrar usando a força que for necessária. Claro que fazendo um relatório circunstanciado sob a supervisão do secretário de saúde do município. Isso tem todo sentido, tem nosso apoio. Bem, aqui nós chegamos então ao final dessa avaliação, né, da ordem do dia. É fundamental, e aqui quero me dirigir de novo à Inês, é fundamental que a gente participe, que a gente entenda o que está acontecendo para poder resistir justamente à corrupção, à desigualdade, à concentração de poderes naqueles que tudo têm. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa avaliação de hoje. Ah não, mas já está aqui, quero saudar o Valdecir, está sempre presente conosco aqui. Olá, Valdecir, bom dia para todos. Hoje dia feliz para o Brasil. Formandos da Polícia Federal que ajudaram o país, obrigado. Deve ter uma formatura de policiais federais, eu não estou sabendo. Deve ser isso que o Valdecir está se referindo. Em todo caso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E voltamos amanhã, como eu disse, nesse esforço de cidadania, de aumentar o nível de participação da população. Trazer conhecimento é trazer poder, porque saber é poder. Boa tarde, obrigado e lhe peço, como sempre, aquele apoio de cidadania. Curta, comente e compartilhe. Até amanhã.